Abra comigo o Evangelho escrito por Jesus segundo Lucas, no capítulo 1. Evangelho de Cristo, escrito pelo evangelista Lucas, capítulo 1, nós teremos a partir do versículo 46. Que o Espírito Santo possa trazer iluminação desta palavra ao nosso coração. Lucas 1, a partir do versículo 46, é o chamado cântico do Magnificat, o cântico de Maria, a mãe de Jesus Cristo. Então disse Maria: minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador, pois atentou para a humilhação da sua serva, e de agora em diante todas as gerações me chamarão bem-aventurada, pois o poderoso fez grandes coisas em meu favor, santo é o seu nome. Aleluia. Queridos e queridas, nós hoje comemoramos o Dia das Mães, merecidamente, embora, como disse eu no começo, entendo que todos os dias são Dia das Mães. Os personagens bíblicos trazem para nós lições extraordinárias, e nós evangélicos, eu não sei porquê, talvez pelo fato de que muitos, por ignorância, não têm dado o devido valor a Maria, a mãe de Jesus Cristo. Temos escolhido tantas outras mulheres para pregar aqui. Temos falado de Ana, e com história linda, de Rebeca, de Sara, de Esther, de Ruth, enfim, de tantas mulheres que a Bíblia nos traz como pessoas crentes, modelos de servas do Senhor. Mas quase não vemos nos nossos púlpitos alguém falar de Maria. E eu tenho por mim, e a sua vida me traz esta verdade, esta possibilidade de afirmar que Maria é uma mãe por excelência. Dentre todas as mulheres que a terra pôde contemplar e pôde trazer solo para que caminhasse, eu entendo que Maria, a mãe de Jesus Cristo, é a mais extraordinária, é a mais agraciada, e é a que tem mais condições de apresentar lições de vida, lições de amor, e ela é, sem sombra de dúvida, para todos nós, um referencial, um modelo, uma mãe por excelência, um modelo de mulher, mas um modelo de mãe, especialmente para esse dia. E eu quero rapidamente aprender com vocês sobre as posturas da mãe de Jesus Cristo, que devem ser copiadas, que devem ser aprendidas, que devem ser imitadas por nós, porque Maria é uma mulher fantástica. Em primeiro lugar, por que Maria, essa mãe por excelência, traz lições para nós? Porque, além de ser uma mãe excelente, Maria é uma mulher, é uma mãe que viveu em crises. Aliás, a vida de Maria foi toda ela em crises. Não estou falando de crise existencial, mas de crises, de momentos dificultosos, de momentos de lutas, onde a sua vida foi pautada pela insegurança total. Não obstante, ela está com o Filho de Deus. Mas Maria, primeiro, ela foi excelente porque, uma mãe por excelência, meus queridos, porque ela permitiu que a vontade de Deus se cumprisse na vida dela. Embora em meio à crise de um país sitiado por Roma, escravizado por Roma, uma menina, uma jovem mãe, saída da puberdade, de 12 a 16, cremos, os estudiosos dizem que talvez com 14 anos, ela foi convocada, foi chamada para ser mãe do Salvador. Olha a responsabilidade de uma menina de 12 a 16 anos. Cadê as nossas meninas de 12 anos, de 14 anos? O desejo
de vocês, será que são o desejo e a postura da mãe de Jesus Cristo? Mas fato é que o anjo chega e propõe uma proposta extraordinária, sobrenatural, de ser coparticipadora no mistério da salvação, na encarnação do Cristo. E a fala de Maria traz verdades para todos nós, e especialmente para as mães. Ela diz assim: eis aqui a serva, a escrava do Senhor, faça-se em mim a sua perfeita vontade. Minhas queridas mães que aqui estão, será que vocês têm colocado diante do Senhor, diante dos desafios e das crises da vida, este coração dizendo: Senhor, faça-se em mim? E quando ela diz faça-se em mim segundo a sua vontade, as implicações é de que a vontade de Deus para a vida dela é que ela engravidasse sobrenaturalmente do Cristo que mudaria não só a história da sua vida, mas a história da humanidade e a história da redenção. Quando você pensa nos teus filhos, mães que aqui estão, e nós pais também, quando pensamos na possibilidade de termos filhos, você que ainda não tem filho, mãe, meninas que ainda são jovens, que pensam em casar, em ter filhos, será que você tem esse coração disposto de Maria, dizendo: olha, que em mim seja feito totalmente a vontade do Senhor, não a minha? Porque Maria não teve filho para ela, Maria teve filho para Deus. Aliás, quando da anunciação, o anjo diz: olha, porque ela fala, mas como eu vou estar grávida se eu não conheço o varão, se eu não tive relação sexual? Ela fala: fique tranquila, Maria, porque o Espírito Santo descerá sobre ti, e o poder do Altíssimo te envolverá, e o ente, o filho que nascer de ti, será chamado, santo, e será chamado Filho de Deus. Maria criou filhos para Deus e filho de Deus. Quando você olha para o teu filho, você tem criado filho de Deus? Ou você tem criado engenheiro, médico, profissional liberal, tem criado filho para te dar neto, ou você tem criado filho de Deus? Os filhos que nós estamos deixando para as nossas gerações, são filhos de Deus ou são filhos que não fazem a menor diferença nessa geração caída? Porque Maria, ao dizer eis aqui a serva do Senhor, ela trouxe à luz, depois de 9 meses, alguém que fez a diferença, trouxe um filho de Deus, alguém do qual até hoje se fala dele, Jesus Cristo de Nazaré. E dos nossos filhos, o que dirão o mundo daqui 10, 20, 30, 40 anos? Eis que ali, que a filha do Paulo Costa e da Marlene é uma filha de Deus? Ou será que é mais alguém no meio de uma sociedade caída, hipócrita e longe de Deus? Qual é a preocupação que vem ao nosso coração, mães queridas? É de: Senhor, seja feita em mim a tua perfeita vontade, ou será que é a vontade nossa? Primeiro, lição de aprender com Maria, ela se submeteu à vontade de Deus. Amados, não tem outra forma de sermos felizes, se submeta à vontade de Deus. Você mãe que ainda não, você mulher que ainda não conseguiu ser mãe, tem tentado, tem cuidado, tem feito os exames, tem procurado, mas ainda não conseguiu engravidar. Você tem perguntado se é vontade de Deus você ser mãe? Ou você quer a tua vontade a todo custo? Que sejamos como Maria, mãe de Jesus. Eis aqui a serva, a escrava do Senhor. Faça a vontade do Senhor. Porque você acha que é fácil uma menina de 12 anos, de 12 a 16, 14 anos, grávida, mãe solteira? Porque se José tivesse abandonado ela, sabe o que esperava Maria? Apedrejamento. Ela ia ser apedrejada se José não tivesse sido avisado em sonho e tomado como esposa. Ela era noiva de José. Mas Maria se submeteu, mesmo sabendo que o risco dela era ser talvez repudiada por José e ser apedrejada. Mas ela confiou que Deus cumpriria todo o seu propósito em sua vida. Você quer que Deus complete, concretize o propósito dele na sua vida, irmão? Irmã, eis aqui a serva do Senhor. Submeta-se à vontade de Deus. Aí eu aprendo que Maria, além disso, Maria era reflexiva. Se você olhar, quando o menino Jesus nasce,
e os pastores são anunciados naquela visão extraordinária do céu que se abre, os exércitos celestes cantam, e eles seguindo uma estrela vão até o lugar da manjedoura onde está Jesus, envolto em panos. Eles chegam ali e contam a história aos pais, a José e a Maria, sobre como os anjos disseram: glória a Deus nas alturas e paz à terra aos homens a quem Deus quer bem. E ali o versículo seguinte diz que Maria, ouvindo estas coisas, guardava e meditava no seu coração. Coisas, que coisas? Coisas a respeito do seu filho. Depois, quando o menino é circuncidado, no 8º dia que leva ao templo, onde o Simeão pega a criança no braço, agradece ao Senhor, a Ana também como profetiza, glorifica ao Senhor, diz que a partir dali, Maria também guarda aquilo no coração. Quando Jesus está perdido, na verdade quem estava perdido era Maria e José, retornava aos 12 anos que eles foram para Jerusalém, voltaram e perceberam que Jesus não estava entre as caravanas. Eles voltam, Cristo está no templo e Jesus diz: por que vocês estão preocupados comigo, se eu devo ocupar com as coisas do meu Pai? Aí ele volta com ele e diz que Maria guardava aquilo no coração dela, significando o quê? Que Maria percebia o propósito de Deus na vida daquela criança. Que Maria, ao perceber que havia algo, que havia um propósito maior de Deus, porque hoje nós olhamos, nós achamos que foi tudo perfeito, nossa, Maria já sabia que era Deus, mas ela era humana, ela estava envolvida na geografia, no tempo, na circunstância, na cultura, você sabe de toda a história. E ela diz que guardava no coração e refletia em seu coração aquilo que parecia que era de diferente na vida daquele menino. Ô mãe querida, quando você sabe algo sobre o seu filho, quando você percebe alguma coisa de diferente no mundo espiritual, na sua vocação, você tem guardado isso no coração? Ou você tem já ido logo para a mídia social divulgar as características do seu filho, engrandecer seu filho? Ou você guarda e reflete no coração o que está acontecendo com seu filho? Ou você é reflexiva, sigilosa, é sábia, traz ao seu coração, à sua mente, a sua introspecção, você traz essas coisas que acontecem com o seu filho, sejam elas apontando para algo bom, ou talvez apontando para algum desequilíbrio, ao invés de você meditar em Deus essas coisas, e você já expõe a vida dos seus filhos. Maria era reflexiva, Maria tinha percepção espiritual, Maria tinha discernimento espiritual. Como não aprender com uma mulher dessa? Como não seguir o seu modelo? Não é à toa que ela foi uma mulher por excelência, mesmo em meio às crises, em meio às fugas. Quando estava no templo apresentando a criança, o menino Jesus, Simeão diz: vai, agora descansa, permita que o teu servo morra. E olha para Maria e fala assim: olha, vou trazer uma profecia para você aqui agora. Pessoal que gosta, né, de uma palavra de Deus, Simeão fala: agora eu vou trazer uma profecia para você, Maria. Uma espada trespassará a tua alma. É mole? Você, mãe, pai, gostaria de receber uma profecia dessa? Ou seja, a tua alma será marcada pela dor, porque o teu filho, como diz ele antes, é motivo de queda e de ascensão, porque o teu filho será motivo de vitória, motivo de redenção, mas motivo de condenação. Ou seja, a tua vida, Maria, você perceberá um Cristo que sofrerá oposição, e a dor de um filho certamente é a dor de uma mãe. Essa é a profecia. Maria poderia ter desistido, né? É muita dor para o meu filhinho Jesus. Nós somos romantizados pela maternidade. Nós costumamos criar nossos filhos numa bolha, querendo que nada aconteça com eles. E claro, ninguém quer que aconteça nada de errado com os filhos, mas a vida é nua e crua e às vezes é cruel. E às vezes criar numa bolha não é a solução, mas estar com o coração preparado
para que a hora que o sofrimento chegar, esse sofrimento com relação aos nossos filhos, não nos faça desfalecer, não nos faça perder a promessa de Deus. Ele era o Filho de Deus, o escolhido, que venceria. Perguntássemos para Maria o que ela achava do sofrimento, da rejeição, da vida dura de Cristo aqui na terra. Certamente o seu coração sangrava, mas ela sabia que tinha submetido à vontade do Pai. Então Maria estava preparada para o sofrimento. E é óbvio que eu falo aqui de sofrimento de alguém que era inocente, do Cristo inocente, mas sofrimento veio. O sofrimento daquele que era rejeitado, inclusive por seus próprios irmãos, por parte de José, e por seus próprios conterrâneos, aonde diz que em Nazaré da Galileia, ele não pôde fazer muitos milagres, porque eles não criam nele. Esse aí é o José, é o Jesus, o filho do José, o carpinteiro. Isso certamente doía o coração de Maria, mas ela não desistiu do seu filho, mesmo diante do sofrimento. Mães queridas, Maria é um exemplo a ser seguido, é um modelo para nós, o modelo daquela que, ao cantar, minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Maria se alegra de tal forma que percebe que ela também precisava de salvação, porque ela diz, meu Deus, que é o meu Salvador, eu carrego no meu ventre a partir de agora, o Salvador da humanidade, mas o meu Salvador pessoal, porque ela sabia que o Salvador era Cristo e que ela precisava de redenção. Então Maria é essa mãe que caminha com Jesus, em todos os momentos, não abandonando, mas submetendo-se à vontade de Deus. Mãe querida, não desista dos seus filhos, não desista. E para concluir, eu quero fazer algumas considerações sobre Maria aos pés da cruz. Se você acha que tem sofrido com teus filhos, imagine a mulher mais excelente da terra, uma mulher extraordinária, olhando para a cruz do seu filho ensanguentado, sofrendo, derramando a sua última gota de sangue. E ali naquele momento, eu não tenho dúvida que Maria esteve ali, permita-me dizer, sendo também um suporte para o Jesus homem, porque Jesus era 100% Deus, mas era 100% homem. E no momento de extrema angústia, de abandono total, de dor, nada melhor do que estar ao lado dele, à frente dele, a sua mãe. Porque, digamos de passagem, mãe sabe consolar o filho. Mãe é algo extraordinário. Mãe é criação divina. Mãe é esse elo extraordinário que se cria e perpetua com o filho. Mãe é essa cooperadora na encarnação, na possibilidade de continuidade da vida. Mãe é essa capacidade fantástica, extraordinária de abrir mão de si em favor do filho. Mulher, você, por ser mulher, já está, no meu ponto de vista, você já está redimida. Quando ela diz assim, o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humilhação da sua serva. Nesse momento, Maria deu um brado de vitória e diz, olha, agora as mulheres têm dignidade igual ao homem. Porque você não sabe, porque você mora aqui no Ocidente. E ainda aqui, as mulheres sofrem preconceito, machismo, né? Os feminicídios acontecendo, os homens que são brutamontes, que acham que a mulher é inferior. Você imagine na época de Maria, da sociedade patriarcal, onde mulher não tinha valor nenhum. O judeu orava toda manhã, Senhor, eu te agradeço porque eu não nasci samaritano, não nasci mulher e não nasci cachorro. Essa é a oração do judeu. Que a mulher, para a cultura judaica de então, não tinha valor nenhum. Mulher é aquela que conversa com a serpente, é a porta de acesso ao pecado, à perdição. É aquela imagem da Eva que conversa com Satanás e traz o pecado ao mundo, traz a possibilidade de pecar, de tentação. Essa é a cultura na qual Maria está incluída, e na qual, inclusive, algumas cartas do Novo Testamento diz, onde Paulo vai orientar a sua igreja de Corinto e a Timóteo, que a mulher nem fale na igreja, que a mulher é inferior ao homem. E de fato a cultura dizia isso,
mas Cristo vem ressignificar. E quando Maria diz, olhou para a humilhação da sua serva, ela está dizendo, agora, é verdade, a porta de acesso ao pecado veio por uma mulher, Eva, mas agora a porta de acesso à salvação sou eu, sou uma mulher. Deus dignificou homem e mulher de igual modo. Isso é maravilhoso. Isso é fantástico, isso é extraordinário, porque a mulher e o homem agora estão no mesmo nível. Paulo vai dizer que para Deus não há homem, nem mulher, nem grego, nem judeu, mas todos somos um em Cristo Jesus. Não há inferioridade. No reino de Deus não há inferioridade, porque a mulher foi levada à condição, devolvida à condição de dignidade. Por isso que Deus escolhe uma mulher para nascer. Então Maria é esse exemplo de mulher que está diante da cruz, diante do Filho, e não desiste. Aí a fala de Cristo, João, eis aí tua mãe, mãe, eis aí o teu filho. Mulher, eis aí o teu filho. Ou seja, e a partir daquele momento João a levou para casa e a cuidou como mãe. Então Maria é essa mulher extraordinária que não só exerceu em si a maternidade, mas ela exerceu em si a maternagem. Maternidade toda mulher pode ter. Maternidade é o processo, é a condição biológica de gerar um ser, de gestar um ser e de parir e de dar à luz. Toda mulher tem essa possibilidade em tese. Isso é maternidade. Maternagem é esse processo, essa condição psicológica em que a mulher acolhe, abraça, ama, é o afeto de mãe. Isso é maternagem. E essa condição é possível não somente àquelas que deram à luz filhos, aquelas que tiveram o privilégio da maternidade. Quantas avós, quantas tias que substituem o papel de mãe. Quantas mulheres que adotam filhos e têm essa capacidade afetiva de acolher, de abraçar, de dar a vida, de se colocar, de trazer condições saudáveis, psicológicas, emocionais, até aquela crescer, aquela criança se tornar adulto e ter uma vida saudável. Isso é maternagem. Algumas mães exercem apenas a maternidade e nunca conseguiram ser mães de verdade. Outras nunca pariram, nunca deram à luz filhos, mas são verdadeiras mães, mães do coração, tias do coração, avós do coração. E alguns até pais têm essa capacidade de afeição superiores a muitas mães, porque não é a condição biológica, física, sexo, macho e fêmea, é a condição emocional agraciada por Deus. Maria foi essa mãe completa, essa mãe por excelência, essa mãe que mesmo em meio a tantas crises, estava no último momento da vida do seu filho. E quanta dor não deve ter sido para o coração de Maria, pelo seu filho santo e inocente sendo morto. A ordem natural é os filhos enterrarem seus pais, não pais enterrarem filhos. E a você, mãe, que talvez durante, especialmente essa pandemia, você perdeu filhos. Outras, no caso eu tenho minha mãezinha que perdeu o filho dela, meu irmão. Outras tantas que talvez estão nos assistindo e que nos assistirão, que tiveram a sua dor, a sua alma trespassada por uma espada de dor, dor inigualável, inexplicável. Nós homens não saberemos a intensidade dessa dor nunca. Jamais. Que pena que nós não saberemos. Mas a você que tem passado por isso, há uma graça de Deus especial para você. Ou você, mulher que perdeu filhos, seja pequenos, seja ainda embriões, mas que já tinha criado um elo. E essa dor, essa ruptura arde, essa ferida está escancarada no seu coração. Que nesta noite o Senhor possa curar seu coração, capacitar você a vencer. Maria foi uma vencedora e a tradição diz que ela morreu em Éfeso, morando com João, morreu idosa. Se Maria venceu pela graça do Pai, você também pode vencer essa dor, essa espada íngreme da tua alma. Mas eu concluo dizendo que
Maria é uma mulher por excelência e precisa ter reconhecido o seu valor, especialmente no nosso meio, no meio daqueles que se dizem cristãos protestantes. Alguns, pela ignorância, falam mal de Maria, não sabem o que falam. A Maria bíblica só nos trouxe lições extraordinárias, e a principal lição que ela trouxe foi na boda de Caná. Eu ressalto que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Nós não adoramos Maria, nós não veneramos Maria, porque adorar e venerar são sinônimos. Ela não é intercessora, ela é a nossa querida irmã que a veremos no céu certamente, mas ela é um modelo a ser seguido. Não há nenhuma ligação espiritual com ela. Há uma ligação de afeto, de exemplo, de modelo a ser seguido. E o que nos resta, se a consideramos esta mulher extraordinária, é cumprirmos o único mandamento que ela disse. Diante da falta de vinho na boda de Caná, naquele casamento, ela pede para o filho que ele fizesse o milagre. Ele disse que ainda não tinha chego o seu tempo. Porém, Maria, conhecendo o seu filho, olha para os garçons e fala: olha, fazei tudo o que ele vos disser. Esse é o mandamento de Maria. Façam tudo o que Jesus mandar. Você quer ser um seguidor de Maria? Um imitador de Maria? Quer ter Maria como modelo, como exemplo? Faça tudo o que Jesus disser. Foi essa a única condição. E a igreja primitiva sabia disso. Só a partir de Constantino, no quarto século, 400 anos depois de Cristo, que começou-se a dar ênfase exagerada na pessoa de Maria. Aquilo que a Bíblia, nem os apóstolos, nem a igreja primitiva deu. Maria é uma mulher por excelência, sempre aos pés do Cristo, sempre obedecendo o seu Filho. Isso é o que nos resta nessa noite. Mães queridas, sejam imitadoras de Maria. Eu lembro até de uma canção do Padre Zezinho. Estou pensando em Deus, diz assim, num das estrofes: tudo podia ser bem melhor se o Natal não fosse um dia, e se as mães fossem Marias, e se os pais fossem Josés, e se os filhos parecessem com Jesus de Nazaré. Essa é a proposta do Evangelho. Sermos parecidos com Jesus de Nazaré. E as mães terem a garra, a dignidade, a firmeza, a fé, a submissão de Maria. E os homens, não machões, mas homens como José, trabalhadores, singelos, discretos e que amou profundamente a Maria, inclusive respeitando-a até que ela deu à luz o filho. A partir dali, sim, mantiveram relações conjugais, sexuais. Um homem respeitoso. Isso é maravilhoso.